depois a gente vai abrir assim, ó, nesse período apenas de 1 hora que nós temos de estudo, para dúvidas, perguntas, questionamento, curiosidades que alguém tenha, contribuições, colocar suas percepções, ou então também sobre o evento que nós tivemos na sociedade sobre a apometria. Caso alguém ficou com alguma dúvida, alguma curiosidade, algo que chamou atenção, queira compartilhar, dividir com a gente, e daí a gente amplia essas percepções, essas dúvidas. Então, falar para o nosso irmão Daniel, 1 hora hoje de estudo, depois nós vamos dedicar a nossa feira. Quem trouxe daí, tá bom? Você não trouxe o evangelho, seu Júlio? Minha professora eterna, professora de geografia. Não, mas eu vou lhe vender um então da promoção. Mas eu tenho de perto, né? Não, mas vou vender um igual. Tá, então vamos lá, senão nós não chegamos Então vamos. finalmente. Como eu tenho muita dificuldade de falar em público, eu resolvi escrever, tá? O Espiritismo.
Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrevogáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas revelações com o mundo corporal. Encontramos também duas palavras-chave que seria espírita ou espiritismo, que tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos e que são do mundo espiritual. Na verdade, a ciência comum não aceita a evolução espírita. Voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, disse Cristo: vim destruir a lei, não vim destruir a lei, mas sim dar-lhe o cumprimento. E o Espiritismo diz a mesma coisa: eu não vim destruir a lei, eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Em Gênesis, no capítulo 1, item 30, nos fala que pelo Espiritismo o homem sabe de onde veio, para onde vai e por que sofre temporariamente, e vê por toda parte a justiça de Deus. Sabe que a alma progride sem cessar, através de uma existência sucessiva, até atingir o grau da perfeição que pode aproximá-lo de Deus. Eu tirei isso do Evangelho segundo o Espiritismo e da Gênesis. Eu não sei se o Vinícius quer dar umas pinceladas agora ou eu já vou para a Aliança. Eu vou falar só uma coisinha sobre esse item do Espiritismo, daí o senhor já pode tocar no outro. Tá. E se algum irmão quiser colocar alguma coisa de suas percepções ou alguma coisa que chamou a atenção, nesse item que o seu Vitor preparou para nós o estudo, uma coisa que, trazendo para a nossa realidade lá de trabalho como instituição espírita que é, e também fazendo um link com as obras de André Luiz, o que eu gostei aqui nesse trecho que Kardec nos traz, quase que na terceira linha ele diz assim, ó: por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Poxa, qual é essa existência da natureza do mundo espiritual com as relações do corpo corporal? O que eu acho? São todas essas energias que estão à nossa volta, tanto de nós encarnados, que somos energias, e dos desencarnados. Relações que interagem conosco, entendeu? Isso que me chamou a atenção, associando com as obras de André Luiz. Um outro item ali, eu acho que no próximo parágrafo diz assim, ó: forças vivas e incessantemente ativas da natureza. O que é isso, gente? Esses elementais que estão disponíveis a nós, né? Concordam? Sim, elementais da natureza. Energia da natureza. A energia está na natureza, né? Porque tem o Tudo sol, é a energia. lua, tudo influencia. Né? Não são elementais, mas são E lá influenciam. exato, e lá o André Luiz explica bem que nós, médios, podemos utilizar esse magnetismo que está à nossa disposição, né? E partindo que a gente todos somos médicos, todos podemos, com a força mental, podemos fazer isso. Né? Não é um privilégio só dos espíritos. Perfeito. Né? É de todos, é só a força mental. Bom, alguém quer colocar alguma coisa? Senão... Outra coisa que eu achei interessante nesse item do Espiritismo é no segundo parágrafo, onde Kardec diz assim, ó: porque ele é o produto de ensinamento dado. Agora é o que me chama a atenção: não por um homem, tá? Que seria Jesus, mas pelos Espíritos que são as vozes do céu, pelos Espíritos que nos trazem os ensinamentos, né? Sobre todos os pontos da Terra,
sobre todos os pontos da Terra. Mais lá adiante, ainda nesse capítulo, mais no final desse capítulo, acho que Santo Agostinho fala sobre isso. Então isso aqui me chama a atenção e, enfim, que muitas vezes os espíritos eles se manifestam trazendo para nós ensinamentos, não só espíritos superiores, elevados, mas também os inferiores, os desencarnados, quando vêm numa mesa mediúnica, eles trazem para nós ensinamentos, lições, né? Bom, gente, vai se ouvir. Ele não está acostumado aí. Vamos lá. Toda vez que tá sentado. Aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas uma e outra tendo o mesmo princípio que é Deus. Não podem se contradizer se elas são a negação uma de a outra, são a negação uma da outra, uma necessariamente é errada e a outra certa, porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se acreditava entre as duas ordens de ideia prende-se a um defeito de observação, de exclusivismo de uma parte e de outra. Daí um conflito de onde nasceram a incredulidade. As ciências comum se apoiam às propriedades da matéria que podem ser experimentadas e manipuladas à vontade. Os fenômenos espíritas se apoiam na ação da inteligência, possuem vontade própria e que, a cada instante, nos provam que não aceitam ser manipuladas e nem ficar à nossa disposição dos nossos caprichos. Assim, o Espiritismo, no Espiritismo, as observações não podem ser feitas da mesma maneira, requerem condições especiais e de outro ponto de partida. De fato, o Espiritismo está todo fundado na existência e na sua situação após a morte. De igual modo, é totalmente ilógico imaginar que um homem deve ser um grande psicólogo porque é um eminente matemático ou um notável anatomista. Aqueles que no passado rejeitaram as grandes descobertas, que hoje a humanidade se honra, faziam apelo à razão para rejeitá-las. Muitas vezes, o que chamamos de razão é apenas um orgulho disfarçado. Todo aquele que se acredita infalível se coloca igual a Deus. Pela primeira vez, pela rapidez com que as crenças espíritas se propagam, em breve elas estarão difundidas e serão aceitas pela maioria. Então acontecerá com o Espiritismo o que ocorre com todas as ideias novas que encontram oposição. Os cientistas se renderão e as evidências e a elas chegarão individualmente pela força dos fatos. Eu peguei isso no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos. Vai gostar da minha frente ali? Pode pincelar. Alguém tem alguma observação, alguma consideração para fazer, alguma percepção que lhe chamou a atenção nesse item do capítulo 1, Aliança da Ciência e da Religião? Tá. Hoje em dia a ciência já estuda muitos fenômenos, né? A gente tem fenômenos muita coisa que antigamente se falava sobre e a religião não poderia provar, e hoje a ciência já consegue provar várias coisas, né? E hoje a ciência até busca algumas explicações, por exemplo, o quanto que a fé às vezes influencia no tratamento, né? Nós temos visto isso constantemente, aí a medicina
reconhecer, né? Eu acredito assim, ó, que como a ciência evoluiu, também a religião, o espiritismo foi divulgado. E com a divulgação do espiritismo, outros profissionais bastante ligados à área da saúde tomaram essa percepção e acreditaram. Então, e continuam a aceitar. E isso aí começam a trabalhar mais paralelamente, né? Coloca. Eu passei por uma cirurgia e quando eu fui tirar os pontos há 20 dias, ele falou para nós, a equipe toda falou para mim e para o meu marido, se vocês acreditam no milagre, a sua esposa é um milagre de Deus, porque ela não era para ter escapado viva. Ela só está viva por um milagre, por tudo que ela fez e tudo que ela ainda tem a fazer nessa terra. Então, assim, eu só tenho a agradecer, porque na realidade nem os médicos explicam como é que eu sobrevivi e como é que eu saí de uma cirurgia onde a recuperação era 6 meses e eu fiz em 20 dias. Tanto que eu estou aqui com 1 mês e já voltei a trabalhar. Com 112 pontos, 2 aneurismas no teto da ruptura, aonde tu conseguia ver o sangue passar pela veia. Então assim, ó, é Deus. E cada vez mais. E os médicos dizem isso. Comentar com ela a respeito do milagre. Porque assim, com respeito às religiões que acreditam no milagre, com a palavra milagre, é bom que o Espiritismo explica um pouco diferente. Tudo que existe na natureza são leis, faz parte das leis divinas. Nada foge a isso. E tudo que aconteceu com a irmãzinha está dentro das leis divinas. Deus sabe por que a irmãzinha passou por isso e saiu com essa... E foi merecedora, né? Foi merecedora. É um merecimento. É um merecimento. Mas para Deus, na católica, é um milagre. Para Deus, na católica. Então ele era católico, eu vim de um hospital Mãe de Deus, que é católico, e que fizeram uma oração. Então, para a religião dele, eu sou um milagre. Exato. O espiritismo, somos que nem o senhor disse. Tudo que não tem Um merecimento. O milagre seria uma coisa que Entendeu? não é um outra. milagre, né? Mas Por isso que você diz, Não se deixa fosse de um ser. milagre, não encontraria base científica. agora eu peguei 2 livros ali, não agora, né? Mas há muito tempo aí. Aí o senhor está dizendo que ele fez ele tinha que fazer uma operação aqui no coração, uma veia do coração. E aí antes ele fez uma operação lá no Iara, né? Iara. Isso. Ele estava meio assim, mas a esposa disse, não faz. Ele fez. Aí uns 15 dias depois ele foi fazer o exame e não tinha nada. Ele disse pra mim, ele é católico? Ele disse, cara, eu sou católico, mas eu não tinha como acreditar, porque fiz lá e isso faz 3 anos. E a cada 6 meses ele faz exame esse aí do coração. Tá tudo perfeito. O cara disse, olha, eu não sei o que o senhor fez. Ele disse, não. Explicou pro cara, meio assim. Só para lembrar, cabeça de base de origem católica, batizado com os padres do primeiro comunhão, caseiros da igreja católica. Só que é que eu disse, é uma discordância. Eu sou Mas o suspeito. médico podia não ter falado e dito, ó, Exatamente. O milagre Entendeu? seria uma coisa que não se consegue comprovar de Há poucos dias a Anaí postou no grupo ali um vídeo sobre a importância, né, da fé, da oração e o quanto isso interfere Teus bons pensamentos, nós de forma positiva. Nós que somos médios, a gente sabe disso. E André Luiz explica isso com tamanha perfeição lá do poder nosso que está em nossa mente, do magnetismo. Então assim, ó, nós, aliado com essa fé, com esse entendimento, nós somos ou possuímos essas condições de modificar e fazer com que nosso organismo esteja favorável a receber essas energias. Lembre que nós temos, novamente repito, essas condições de modificar esses elementos. Tá? Eu postei lá no grupo o Dr. Fernando Lucchesi participou de uma pesquisa de um estudo científico nos Estados Unidos, onde 300 pacientes que estavam internados
A metade tiveram uma assistência espiritual com preces e orações diária, e a outra metade não. Resumo da história nós já sabemos, né? A metade que recebeu saiu antes do tratamento, em tempo recorde, e obteve cura. E a outra metade cumpriu-se o prazo normal sem nenhuma anormalidade. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. As novenas, as correntes de oração foram feitas na escola. Cada glândula nossa, por exemplo, a pineal está vinculada a um chakra, a um centro de força. Esses que tiveram um acompanhamento espiritual através da prece e da oração, tiveram essa glândula bastante avantajada, ou seja, ampliada, né? Por que será? Segue, seu Vitor. É? A nova era. A nova era vem já desde os tempos de Adão e Eva. Passando por Moisés, o Espírito que Deus mandou em missão para fazer conhecê-lo, o povo hebreu, o qual Deus escolheu sua revelação por Moisés e profetas. As vicissitudes deste povo eram de impressionar os olhos e escondiam a divindade dos homens. Os mandamentos de Deus dados a Moisés trazem o germe da mais ampla moral cristã. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime, a moral do evangélico cristão, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Assim deve rojar todos os humanos a capacidade e o amor ao próximo. São chegados em que as ideias morais devem se desenvolver os progressos que são os desígnios de Deus. Um dia, Deus, em sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade, dissipar as trevas. Esse dia foi o advento de Cristo. Depois da luz da viva, as trevas voltaram e o mundo se perdeu de novo. O Espiritismo é a ordem divina que, num mundo sobre as próprias leis da natureza, que crê de que vê é de ordem divina. Tudo que crê de que vê é ordem divina. Nosso mundo se perdia, as ciências se desenvolviam, conduzindo ao bem material. Revestia tudo isso em proveito das trevas. O homem, o Reino Unido de Deus, após mais de 20 séculos, ainda não chegou. Tomai o Mestre que quer nos salvar. Tudo fica mais fácil aquele que crê e ama. Sim, meus filhos, o mundo está abalado, os tempos espíritas, bolo. Esse bolo aqui, para quem não sabe, eu também não sabia, quer dizer, para nós. Os bons espíritos, bolo sempre o dizem. A revolução que se prepara é, antes de tudo, moral que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, insuflam a fé a todos nós, a cada um na sua missão, a cada um no seu trabalho. A crise por que passa a humanidade, o sentimento generalizado das mudanças, prenunciam a nova era. Mas o que caracteriza essa transição? Basicamente, a transformação do planeta deriva da transformação íntima de bilhões de pessoas que aqui habitam. Uma palestra do Edivaldo, ele disse: o ser humano evoluiu muito em conforto material no longo destes milênios, mas moral e espiritualmente, no entanto, deu poucos passos. Ou seja, o planeta, o mundo, o ser humano, materialmente, as coisas que nos trazem conforto, a gente está bem, a tecnologia, a gente está muito bem servido, né? Basta ver nossos lares hoje como eram os nossos avós.
mas moralmente e espiritualmente nós ficamos muito atrás ainda, estamos muito aquém. Alguém queria comentar alguma coisa sobre esse artigo aí, sobre esse item, capítulo 1, a Era Nova? Isso aí foi tirado do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritas e de uma palavra de Edivaldo Franco. Gostei ali, eu separei, eu grifei o item 10 desse artigo que o seu Vitor leu para nós, a Era Nova, que diz assim, ó. Só que isso eu associo à nossa realidade, ao nosso trabalho no Centro Espírita também. E também às obras, novamente, de André Luiz. Ele diz assim aqui, ó. Um dia, Deus, na sua caridade inesgotável, permitiu ao homem, quando ele diz ao homem, nós todos, né? Ver a verdade e dissipar as trevas. Aí entra, quando ele fala isso, dissipar as trevas, André Luiz nos explica bem lá na questão do magnetismo, como nós temos esse poder de encaminhar os irmãozinhos. Aqueles zombeteiros que nos visitam, aqueles que vão nos nossos lares espiar, quando a gente olha eles se escondem, aí nós podemos dissipar as trevas. Tá? E eu acho que aqui ele fala bem isso. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, o que ele quis dizer com a luz viva? A limpeza. Claro. A limpeza, clareou. E aí voltamos às trevas de novo. Por que voltamos às trevas de novo? Que diz bem, aqui diz assim, o reino de Deus, o reino unido de Deus após 20 séculos ainda não chegou. Exato. Por que ali o homem fraquejou e as trevas voltaram? Pela nossa imperfeição. Porque também procurávamos muito mais o materialismo do que o espiritismo, do que o espírito, né? Pela falta de fé. E nós temos que pensar pouca como fé espírito, que ainda né? tem. Que somos. A vibração, é difícil nós se mantermos, né, dona Dorothy, 24 horas por dia com a vibração elevada. Às vezes uma notícia, a guerra lá nos comete, pronto. Um outro fato, uma doença também já faz a nossa vibração. Porque a gente tem muito imediatismo, né? Tu tá doente, quer sarar na hora, tu não tem fé, tu perde a fé ali, ó, porque tu não vê o resultado na hora que tu quer. Então eu acho que esse artigo aqui me chamou bastante atenção, que tem tudo a ver com o nosso trabalho no Centro Espírita. Às vezes a pessoa procura lá a dona Dorothy, ou a Anaí, ou o Daniel, para fazer um atendimento fraterno, recebe a orientação, a pessoa lá também recebe um tratamento espiritual, recebe uma cartilha de como proceder, beleza, a pessoa sai limpa, luz viva, clareou, porém a gente fraqueja novamente. Só que isso tudo faz parte do processo. Na maioria das vezes. Principalmente quando a gente propõe ou orienta assim uma questão de mudança. É que a mudança, a gente fala muito na reforma íntima, né? Na mudança da reforma íntima. Só que eu sempre falo isso, a reforma íntima, ela é dolorida. Porque tu tem que ver onde é que tu erra e tu tem que aceitar os teus erros para depois começar a se modificar. E tu aceitar, né? Tu aceitar, te autoconhecer e aceitar os teus erros, dói, né? Então é melhor ficar assim, ó. Né, e levando assim, os outros fazendo um pouquinho aqui, claro. Então é por isso, a gente fala muito em reforma íntima, mas não é fácil. Eu acho que aqui também diz bem claro, basicamente a transformação do planeta deriva da transformação íntima de bilhões de pessoas que habitam esta terra. Sim, tem que começar pela reforma íntima de cada um. Exatamente. Sim, aí também é aquela coisa, eu mudo. E aí, como eu mudei, mas eu não posso mudar o outro. Exato. Então, mas eu tenho meu irmão que ele disse assim, mas mana, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eu disse, ele falou, vamos embora. Ele falou comigo, fechou assim. Eu disse, maninha, dá apoio de palestra, com ler, sabe? É um trabalhinho, é de formiguinha, né? Mas tem que mudar. Eu sei, às vezes eu começo a fazer uma reflexão no meu passado, quando eu não conhecia o espiritismo, basicamente, eu vejo assim, quantos erros bobos eu cometi, sabe? Porque não dá nada, nada. E hoje eu já penso, eu vou dizer que eu não posso porque eu, sei lá, tô com uma dor de cabeça. Não, vou dizer que eu não posso
posso porque eu não posso, por isso. Não vou inventar uma coisinha porque, pra quê? Né? Então a reforma que nós fizemos em nós, às vezes a gente quer que o outro também faça e a gente fica... Uma coisa Mas automaticamente, quando tu começa a fazer tua reforma íntima, por exemplo, dentro da família, automaticamente vai se modificando quem está por perto de ti. Se as pessoas começam a perceber, é pelo exemplo, né? Se o teu exemplo está dando resultado, está sendo bom, automaticamente, nem que demore um pouco, mas aos pouquinhos vai modificando. Aos poucos vai. Tu não consegue modificar a pessoa, mas aos pouquinhos tu vai fazendo essa mudança ao teu redor. Ontem à noite, eu acho que foi a Angélica no nosso grupo de estudo, postou uma mensagem ali quanto à caminhada e tal. E eu, como já era tarde, eu costumo dormir tarde, mas eu não quis comentar. Mas é bem isso, a caminhada ela é individual. Claro. Porém, eu acho, agora é eu falando, que nós podemos auxiliar aqueles que estão à nossa volta. Claro. Nem a senhora acabou de citar, com a palavra, com o exemplo, entendeu? Não adianta dizer pro meu filho assim que ele não pode comer bolacha recheada que faz mal e eu tô lá com um pacote de bolacha recheada na mão. Né? Exatamente. Se tu não der o exemplo para quem tá por perto, não vai adiantar. Eu não faço isso, mas tu pode fazer. Né? Ou não faz isso e tá fazendo. Nesse item do Evangelho que o seu Vitor acabou de ler, capítulo 1, diz que nós somos um grão de areia. Só que um grão de areia precisa vários grãos de areia para montar uma montanha. Então, é necessário o nosso trabalho, a nossa união, a nossa força, o nosso trabalho. Ainda nesse capítulo eu grifei aqui, ó, e é engraçado o Evangelho como bate nessa questão. Nós estamos no capítulo 1 estudando, mas nós vamos ver isso aqui também lá no capítulo 16, onde ele diz assim, ó, a cada um sua missão, a cada um o seu trabalho. Pô, que interessante isso, porque isso aqui aparece de novo no capítulo 16. Cada um de nós aqui, cada um tem a sua missão. Por incrível que pareça, mas às vezes a gente se para assim, eu sou tão pequeno, qual que é a minha missão? Mas cada um de nós tem. E se a gente focar na nossa missão e deixar de se preocupar com a do outro, todo mundo focar na sua, vai pra frente. Agora você vai ficar me preocupando com a tua e não fazer nem a minha, nem não vou fazer a tua também, e aí tu vai estacionar. O que eu acho interessante, fala, Angélica, por favor. Não, estava só me lembrando da minha. Estava pensando umas coisas aqui agora. Eu digo assim, a gente tem. Às vezes acontecem coisas na vida da gente que a gente diz assim, por que comigo? Por que aconteceu comigo? Sabe? Mas aí tu faz uma retrospectiva, tu vai ficar pensando assim, tudo tem a ver. Nada é em vão. Eu grifei aqui no final, né, aquelas coisas que se associam ao nosso trabalho, que a gente está mais afeiçoado dentro da casa espírita, ou talvez com as nossas assistentes espirituais, junto a esses desencarnados. E aqui no final desse capítulo, no item 10, diz assim, ó, olhai e marchai em frente. A lei dos mundos é a lei do progresso, ou seja, a lei dos mundos. E aí nós vemos isso também lá nos Mensageiros, em André Luiz. Ele podia ter dito aqui a lei da terra, mas não, diz assim, a lei dos mundos é a lei do progresso. Então aqui, qual é a reflexão que eu trago aqui? Qual que é os mundos que ele se refere aqui? Quais são esses mundos? O que mais? Todo o sistema, né? Na galáxia, o sistema solar, as galáxias. Todos, exatamente, todos, tanto encarnados como desencarnados, os que habitam aqui, os que habitam embaixo e os que habitam em cima. A lei do progresso. E aqui cabe uma reflexão. Essa lei do progresso, ela é inevitável a todos. Mas eu não quero fazer nada. Às vezes a gente vê as pessoas assim, desabafando para nós, eu não vou fazer nada, eu já... Beleza, mas ele vai progredir igual. Nós não temos dúvida disso, né? Aqueles que rastejam, aqueles que vivem nos mundos mais trevosos, escuros, nós não temos dúvida que eles vão um dia estar em condições melhores, né? Porque nós aqui, nós já vamos estar aqui, porque nós já comemos. Já rastejamos muito.
nós já rastejamos, nós já comemos nosso semelhante lá atrás, e hoje nós estamos aqui. E eu acho que ali, eu não sei se nós temos tempo ainda, mas tá. Nesse final do capítulo, eu acho que a Ellen tem um tom de voz bem forte, eu acho. Poderia ler para nós essa passagem do Santo Agostinho, que eu acho que ali ele traz inclusive uma nota, uma reflexão muito profunda e que vem muito de encontro ao nosso trabalho. Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do Espiritismo. Manifesta-se quase por toda parte. A razão disso encontramos-la na vida desse grande filósofo cristão. Pertence ele à vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais deve a cristandade seus mais sólidos esteios. Como vários outros, foi arrancado ao paganismo, ou melhor, à impiedade mais profunda pelo fulgor da verdade. Quando entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma aquela singular vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade estava a lures, senão nos prazeres enervantes e fugitivos. Quando, afinal, no seu caminho de Damasco, também lhe foi dado ouvir a santa voz a clamar-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoai-me, creio, sou cristão. E desde então tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. Pode ler-se nas notáveis conclusões que esse eminente espírito deixou as características e ao mesmo tempo proféticas palavras que proferiu, depois da morte de Santa Mônica. Estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me que nos espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras e que retumbante precisão da doutrina porventura. Essa a razão por que hoje, tendo chegado a hora de divulgar-se a verdade que ele outrora pressentira, se constituiu seu ardoroso disseminador, e por assim dizer, se multiplica para responder a todos que o chamam. Erasto, discípulo de Paulo. O teu aí tem a nota de Santo Agostinho? Nota, cidade a bem a Santo Agostinho, demolir o que edificou? Certamente que não. Como tantos outros, ele vê com os olhos do Espírito que não via como homem. Liberta, sua alma entrevê qualidades novas, compreende o que antes não compreendia. Novas ideias lhe revelaram o sentido verdadeiro de algumas sentenças. Na terra, apreciava as coisas de acordo com os conhecimentos que possuía, desde que, porém, uma nova luz lhe brilhou, pôde apreciá-las mais judiciosamente. Assim é que teve que abandonar a crença que alimentara nos espíritos incultos e estúpidos. É o anátema que lançara contra a teoria dos antípodas. Agora, o cristianismo lhe mostrara toda a pureza, pode ele, sobre alguns pontos, pensar de um modo diverso do que pensava como vivo, sem deixar de ser um apóstolo cristão. Pode, sem renegar a sua fé, constituir-se disseminador do Espiritismo, porque vê cumprir-se o que fora predito, proclamando-o na atualidade. Outra coisa não faz senão conduzir-nos a uma interpretação mais acertada e lógica dos textos. O mesmo ocorre com os outros espíritos que se encontram em posição análoga. Perfeito. O que eu quero dizer aqui é que quando o Santo Agostinho estava encarnado, ele tinha uma visão diferente. E aí depois, quando ele desencarnou, que houve aqui, fala em clareamento. O que é o clareamento? Tu tem uma visão mais ampla, tu está em espírito, tu não tem mais a imperfeição da carne, então tu consegue ter amplitude para enxergar até o que tu errou. E ele vê as falhas, onde que ele cometeu, onde que ele exagerou, onde que ele... Ele percebeu que o fato dele divulgar o espiritismo não deixou ele, né? Ele não deixou de ser cristão por causa disso. Exato, perfeito. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Interessante aqui também que
quando Santo Agostinho E essa mão aí, ele ajuda ela a abrir ali, ó. Agora também. quando ele encarnado, ele fala das injustiças que ele cometeu contra os espíritos incubos e sucubos, né? E aí, quando ele está em forma de espírito, ele vê o erro que ele cometeu, porque na verdade esses espíritos são nossos irmãos. E aí eu fui pesquisar, né? Eu não sabia o que eram incubos e sucubos, então eu vou ler para vocês. Vem da mitologia, incubos, alguém que está em cima, ou se acha acima dos demais. Sucubos é quem está embaixo. Também vem da mitologia um espírito trevoso com aparência feminina que se deitava com os encarnados para roubar as energias. Vampirizar, né? Vampirizar. Tá? Então, mas o importante, eu acho que a lição aqui que nos cabe é o seguinte, ó. Todos eles são nossos irmãos. Não interessa quem foi, lá atrás também nós não tem nenhum santo aqui. Então, cabe... Não estaríamos aqui. São filhos do nosso mesmo Pai, do nosso mesmo Deus. Ele fala de Moisés, fala de Moisés, que foi o nosso primeiro médico que se propõe. Né? É, mas foi. Gente, Mas aqui, hein, gente, tá, ó, faz muito... Fala sobre Moisés, né? Que foi o primeiro médico fônico que nós tivemos. Foi Moisés. Mas é o primeiro sinfonia. A gente acha que é só os espíritos. até pro futuro nacional. Precisava da faixa, porque a pessoa ficou olhando, mas não sabe o que é. Mas nós vamos mandar fazer também. Moisés foi o espírito que Deus mandou em missão para o Vem pra fazer cá. conhecê-lo. Ele não vai. Tá vendo os passarinhos? Ele começou a divulgar os motivos. Moisés Pode compartilhar com nós, por favor? Que nós compartilhamos o que estava conversando. Nós já tínhamos Não, aqui compartilhado. que diz assim, ó, que Moisés foi o espírito que Deus mandou em missão para o fazer conhecer. E eu disse pra ele, foi o nosso primeiro médico de psicofonia. Perfeito. Primeiro. Perfeito. Então, ele já começou a divulgar lá o espiritismo. Tá, e agora eu vou fazer uma pergunta muito óbvia, que a maioria sabe a resposta. O pessoal fala da lei de Moisés, aquela lei de Talião, né? Por que isso? Por que naquela época ele era assim, que antecedeu Jesus? Porque Era o jeito que eles entendiam. Não, porque o povo naquela época deveria compreender daquela forma. É o jeito que eles entendiam na época. É a mesma coisa das parábolas. É a mesma coisa das parábolas do evangelho, que as pessoas acham que é não sei como a coisa, mas como é o adiantamento como eles moral entendiam. naquela época era muito limitado, muito pequeno, muito restrito, naquela época era necessário que fosse desta forma. Da mesma forma em que Jesus fazia parábolas, porque o eles povo entendiam. entendia daquela forma. Até porque o povo não tinha conhecimento. É. Não tinha conhecimento, não Sim. tinha. Então, mas na verdade é o que a gente faz hoje. Eu ia dizer, A gente, quando vai fazer uma explanação, vai fazer uma coisa, a gente quase sempre conta alguma coisa, algum traço, até para as pessoas poderem entender. Se tu vai lá para frente para falar palavras difíceis, palavras bonitas, muita gente não entende. E às vezes nem a gente entende. não, e outra coisa, assim, ó, que a gente fala Então, a muito gente tem que ser- dos evangélicos, né? E eles usam muito isso para essas pessoas que são viciadas, que tem que dar aquele choque. Se não for assim, né, tu vai pro inferno, tem que dizer, é o primeiro choque, é assim que eles entendem naquele momento. Depois vai ser esclarecido, mas é que nem quando os irmãos do umbral, tem que dar um choque para poder começar a esclarecer. Então Olha, era o que ele fazia na época. Olha, Anaí, eu achei assim, ó, muito apropriada essa colocação, porque é o seguinte, ó, mesmo assim, aí, tu dando choque, existe o que aí? O amor. É. O amor. E a gente vê isso muito nos nossos trabalhos espiritual. Às vezes chega um irmãozinho num local lá dentro da sociedade, que eu acho que não, e ele quer se manifestar. E nós não abrimos diálogo com ele porque não é o local apropriado e porque a intenção daquele irmão ali é outra. Então, só que assim, ó, claro que a gente fica com o coração apertado, mas a gente não pode abrir o diálogo ali porque ele vai fazer, a intenção dele é outra.
Então, nós sabendo disso, a gente encaminha ele para o hospital espiritual, onde ele vai ter o melhor tratamento para ele. Só que assim, às vezes quando a gente não abre o diálogo, não é porque a gente é grosso ou é uma indelicadeza da nossa parte, não. Ou é porque a espiritualidade está nos incluindo, ou é porque ele está no local inadequado. Um exemplo, a sala de pasto. Ou o salão da sociedade. E outra coisa que as pessoas falam, né, quando a gente fala na contenção, né, que tem que conter um espírito que está revoltado. Só que daí, assim, ó, eu sempre vejo assim, ó, quando a gente, num trabalho mediúnico, contém aquele espírito, não está sendo ruim para ele. Eu imagino assim, ó, como um pai que segura um filho que tem, por exemplo, autismo, que ele se bate, se machuca, aí tu contém ele para não se machucar mais do que já está se machucando. Essa é a intenção. Não é a intenção de prejudicar, de fazer mal para ele. É dele não se machucar mais e não ferir quem está por perto. Porque assim a gente vê isso muito no autismo, da criança bate em alguém ou se bate. Aí é contido pelo pai ou pela mãe, né? Seguram até passar aquele acesso de raiva e poder esclarecer. Eu acho que é assim. A intenção do amor. trabalho lá sempre com o amor é ajudar. Não interessa o que o espírito fez, mas o que acontece. O que a Anaí está dizendo é bem assim mesmo. Às vezes não dá para se ter um diálogo mais aprofundado. O médium, o doutrinador, o dirigente está sendo incluído, sabe tudo que ele fez. Mas não pode dizer porque a gente não quer que aquele irmão sofra mais. Senão ele pode entrar em pânico, ele chora, ele fica arrependido. E a intenção não é causar mais dor. A intenção qual é? É ajudar esse irmão, é recuperar ele, é encaminhar ele, é trazer ele aos afetos dele. Ainda pensando na lei de Talião, a gente pensa enquanto brasileiros, né? Que a gente não tem a pena de morte, essas coisas. Mas, em nível mundial, a lei de Talião hoje, ela está muito vigente ainda. Eu entendo, eu pensei muito nisso, que é uma das leis mais fortes que a humanidade criou, né? Porque ele bate bem no orgulho, na vaidade, é uma coisa muito triste. O Evangelho nos mostra nesse capítulo